Conheça a IPAS Online. Siga nossas redes sociais e receba toda a nossa programação. Momentos de reflexões, estudos bíblicos, lives durante a semana e, claro, nosso culto ao vivo todos os domingos às 10h30 da manhã. @IPAS Oficial. O Ministério Feminino, como já diz, é um ministério voltado para as mulheres de nossa igreja. Ele visa também, além de oração para a nossa igreja, para a família, para a nação, a comunhão entre as mulheres, a comunhão com a igreja. No Ministério Feminino nós estamos reunidas todos os meses, todas as mulheres juntas, não importa se é casada, se é solteira, elas estão aqui ou na igreja ou na casa de uma irmã. Participe desse ministério, não fique fora dele. Ele é uma bênção para a nossa igreja e para a nossa vida. Nós mulheres estamos aqui para receber você. Tanto faz você ser casada, você ser solteira. O importante é nós mulheres participarmos das atividades de nossa igreja. Nós, a IPAS, esperamos você, mulher. Olá pessoal, estou aqui para falar sobre evangelismo, que nada mais é que proclamar, falar do Evangelho de Cristo Jesus, da obra de Jesus Cristo na cruz. Testemunhar Cristo é muito bom. Por que nós fizemos isso? Porque nós cristãos devemos falar, porque essa foi a missão que Cristo nos deu, ir de pregar o Evangelho. Nós devemos nos animar a pregar e falar de Cristo. E para que serve essa missão nossa? Para que as pessoas se acheguem a Cristo Jesus. Essa é a nossa missão na Terra. Então, estou aqui para motivá-los a entrarem nessa missão. O Ministério dos Adolescentes é um grupo formado por jovens de 12 a 18 anos, onde a gente se reúne, faz encontros, lemos a palavra, louvamos, um momento de descontração e de comunhão ao mesmo tempo, em busca de louvar e servir ao nosso Deus. Você quer fazer novos amigos e se juntar a uma galera divertida? Vem fazer parte!
ação social é nada mais do que ajudar o próximo. Não fazemos isso por mera caridade, mas sim porque entendemos o Evangelho de Jesus Cristo, que é amar uns aos outros. O nosso ministério não é de assistência social, mas sim de ações sociais. O que visa isso? É ajudar as pessoas em alguma dificuldade que ela tem, agir naquele momento para que ela possa se estabelecer e, com os seus próprios meios, conseguir se reerguer e voltar a ter uma vida digna. Então, se você tem vontade de fazer e ajudar as pessoas, venha e participe desse grupo com a gente, para que juntos possamos levar esse grande amor de Cristo para as pessoas através da ação social. O PG significa pequeno grupo. O PG ele tem três principais centralidades: oração, comunhão e meditação. Oração uns pelos outros. Oração pelos pedidos, pelas necessidades, agradecimento. Nós meditamos em assuntos práticos, assuntos que conseguimos ver no nosso dia a dia, aonde nós aplicamos o nosso cristianismo, né? Uma pessoa só chega na igreja, é um meio muito mais fácil ela crescer em amizade, crescer e se importar com o outro através do PG. Participando do PG, você, além de ter um meio onde você vai poder aumentar o seu ciclo de amizade, é um meio onde você vai exercer aquilo que Cristo nos convidou a fazer, a ser igreja, estar uns com os outros, crescer em comunhão, crescer em zelo pela palavra e pelo irmão. E é para isso que você estando presente faz com que a igreja cresça da maneira que ela deve crescer de maneira geral. Então, você participando, você ajuda com que a igreja e com que você, a sua vida, seja mais cristocêntrica. Deus abençoe. Meus irmãos e minhas irmãs, o Ministério de Eventos e Sociabilidade, ele é responsável por dar toda a estrutura, né, para os eventos da igreja, para as atividades da igreja e em muitos momentos também realizar o próprio evento em si. Então é um ministério importantíssimo para a nossa igreja em termos de realização dos eventos e dos trabalhos da comunidade. Meus irmãos e minhas irmãs, a participação de vocês neste ministério, ela é fundamental para que você seja abençoado pelos eventos e trabalhos da comunidade e também abençoe vidas com a sua participação, com o seu engajamento nos vários eventos e trabalhos que nós iremos desenvolver ao longo do ano. Deus te abençoe.
Queridos irmãos e irmãs, você sabia que tem irmãos orando por você aqui na nossa igreja? Existe um grupo de intercessão que está a todo vapor orando por nossa igreja e por cada um dos membros da nossa igreja. Outra coisa, você sabia que a nossa igreja tem um caderno de oração onde você pode colocar o seu pedido de oração e os irmãos estarão orando por você? E isto todos os dias tem irmãos orando pelos pedidos colocados aqui nesse caderno. Então, venha fazer parte deste grupo. Como você sabe, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a parte B, diz que muito pode em sua eficácia a oração do justo. Venha fazer parte desse grupo. Contamos com vocês. Conheça a IPAS Online. Siga nossas redes sociais e receba toda a nossa programação. Momentos de reflexões, estudos bíblicos, lives durante a semana e, claro, nosso culto ao vivo todos os domingos às 10h30 da manhã. @IPAS Oficial. Hoje a saudade bateu e eu resolvi vir até aqui, onde tudo começou, onde a nossa relação de amor começou. E eu me lembrei de cada um de vocês, do rostinho, da bagunça, do barulho, mas infelizmente a nossa rotina foi quebrada, tanto na igreja, quanto na nossa escola, quanto na nossa vida social. Mais precisamente no mês de março. Mais precisamente no mês de março, nossas atividades foram interrompidas. Mas, apesar de tudo, eu sinto você, ou vocês, muito perto de mim. Todos os dias eu tenho orado por vocês. Sempre que eu vou preparar a nossa aula online, eu procuro focar na cadeira de cada um, onde cada um deveria estar sentado, onde cada um iria conversar com o amigo que está do lado, onde o outro ia pedir para ir ao banheiro, onde eu ia ficar bravo e falando: você não aprendeu que tem que ir ao banheiro e tomar água antes? Onde você ia querer fazer um monte de perguntas, onde você queria jogar o dado porque você sabe já conseguiu memorizar o versículo. Mas não tem problema não. Todas essas memórias estão muito bem vividas, guardadas aqui dentro de mim. Eu tenho certeza que em pouco tempo mesmo, nós estaremos juntos novamente. E poderemos dar aquele abraço de urso, aquele abraço apertado. Não vamos conseguir de uma vez matar as saudades, mas nós vamos permanecer aqui unidos por vida. Ainda que vocês estejam distantes, o meu amor por vocês não diminuiu. E eu espero cada um de vocês, meus amores. Logo estaremos juntos. Fiquem com Deus. Um beijo bem gostoso no coração. Até a próxima.
sempre eterno, amado e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, amado e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, amado e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, amado e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Quero dizer que estou com muita saudade de todos, saudade da comunhão da igreja. E agora, nessa manhã que estamos aqui para louvar ao Senhor, vamos ler o Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus e a terra. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina, ó Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se, ó céus, e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Estamos passando por tempos difíceis, não só no Brasil, como no mundo inteiro, e tenho certeza que nossos corações estão aflitos, mas nós sabemos qual é a solução. A solução é Deus, é o amor de Deus,
E Deus fala que nós precisamos louvá-lo e nós precisamos levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Então, eu deixo aqui um desafio para você, irmão. Compartilhe a palavra de Deus com as pessoas. Compartilhe um louvor, compartilhe um versículo com seus amigos, com sua família. Manda o link do culto, uma foto com um versículo. Compartilhe a palavra de Deus, porque Deus é justo, Ele é amor. Então, como diz o versículo, cantai ao Senhor, agora nós vamos louvar a Deus. Então eu convido a todos a louvar junto com o nosso grupo de louvor, vamos louvar a Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar
por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, estive convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não onde ocultar, pois Cristo é a luz que nunca se apaga, bem ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, posto no gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão.
Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Prazer estar com vocês essa manhã. Imagino que os irmãos estejam um pouco tristes aí de não ver o reverendo Góes. Mas nesta manhã nós meditaremos juntos no Salmo 8. Se você puder acompanhar comigo, faremos a leitura deste maravilhoso salmo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Oremos, meus irmãos. Senhor, gratos somos pela tua escritura, tua palavra revelada. Ela é inerrante, ela é infalível, e que a tua palavra nessa manhã fale aos corações de cada pessoa que estiver assistindo. No nome do teu Filho Cristo Jesus. Amém. Mês que vem vai completar 51 anos de um grande marco, o marco histórico da humanidade. O homem ter pisado pela primeira vez na Lua. Eu garanto que você, apesar de não estar, talvez não ter presenciado este momento ao vivo, em cores ou em preto e branco, eu tenho certeza que provavelmente você conhece ou já ouviu falar dessa história. Quem sabe até já ouviu falar que isso foi invenção dos americanos e que ninguém pisou de fato lá em cima. Algumas gravações, uma teoria aqui, uma teoria ali. E eu acho até que foram os russos que surgiram com essa ideia. Esse evento foi muito marcante, meus irmãos. Até hoje é relembrado como um dos maiores feitos da humanidade. Geralmente, quando se fala disso, logo nós nos lembramos de Neil Armstrong, currículo de marinheiro invejável. Pilotou incontáveis naves em incontáveis missões e foi o primeiro homem a pisar lá, o menos culto e improvável, porém sempre visto como o mais humilde. Por isso ele foi o escolhido. Afinal, eles estavam naquela nave e agora quem vai ser o primeiro? Neil Armstrong pisou. Ninguém se lembra do segundo homem a pisar na Lua. Eu até entendo isso. Afinal, eu tampouco sabia ou relembrava. É normal isso acontecer na nossa vida. Raramente nós nos lembramos daqueles que chegam em segundo lugar. E não seria diferente com Buzz Aldrin, um presbítero presbiteriano fervoroso. Não sei se você sabia disso, mas ao chegar, ele abriu um estojo e praticou a Santa Ceia na Lua. Não me pergunte o porquê e nem entrarei nesse mérito. Mas algo que me chama a atenção é que Aldrin leu um salmo quando estava lá. E, como alguns afirmam, talvez após retornar à nave que ele leu esse salmo, e não exatamente quando ele pisou na Lua, boa parte do mundo ouviu Buzz Aldrin, presbítero presbiteriano, ler o Salmo 8. Ele foi muito feliz na leitura, afinal, com uma visão privilegiada, ele pôde ler que contemplava a lua e as estrelas, obra do Senhor. E quem era o homem para que o dono do universo se lembrasse dele? O Salmo 8, meus irmãos, revela a glória de Deus em toda a criação. O Salmo 8 é muito estratégico, até em seu contexto e a forma que ele está localizado. Ele está no meio de 10 salmos de lamento. Após termos os dois primeiros de entrada, o Salmo 1 e o Salmo 2, do 3º ao 7º, nós temos o salmista lamentando e colocando petições diante de Deus. No final do 7º, temos uma chamada à adoração, e então o 8º, após o próprio 8º, com exceção do versículo 2 do capítulo 9, do Salmo 9, segue-se mais 5 salmos de lamento até o 13º. Por que um hino de louvor é colocado no meio de tantos lamentos? Eu creio que isso foi proposital, meus irmãos, para nos mostrar o que veremos primordialmente nessa exposição. A glória de Deus para as nações e o cuidado do Senhor com seus filhos.
Mais uma vez, o que nós veremos nessa exposição é a glória de Deus para as nações e o cuidado do Senhor com seus filhos. Veremos isso em 3 pontos. Primeira coisa que a gente deve lembrar no primeiro e segundo versículo. Primeiro ponto, a glória e majestade de Deus enchem toda a terra. O Senhor é o nosso Deus, nós somos seus filhos. E é magnífico saber que o nome de Deus ecoa por toda a terra, até porque a terra é minúscula perto da glória dele. O universo, quando nós nos deparamos com aqueles vídeos que mostram todo o universo, mostram as galáxias, e nós pensamos, uau, como nós somos tão pequenos. O cosmos, os planetas, as estrelas, as constelações, o firmamento, tudo é organizado por Ele, pelo nosso Senhor, pelo Senhor nosso, pelo seu poder, pela sua forte mão. Não há nada que fuja do controle desse Deus soberano, desse Deus que tudo cria, desse Deus que tudo faz. A majestade do Senhor enche a terra, assim como as águas cobrem o mar. Nós só podemos afirmar que Ele é o nosso Senhor e que a sua fama é imensurável, porque um dia Ele nos alcançou com seu amor e com sua graça. Os primeiros versículos do Salmo 8 vão dizer para a gente que Ele expõe nos céus a majestade dele, e da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. O que esse versículo 2 tem para nos dizer sobre essa glória e majestade de Deus que enche toda a terra? Da boca dos nenéns o Senhor mostra a sua providência. Meus irmãos, esse versículo é muito profundo e nos ensina como Deus é poderoso e como nós somos pequenos, assim como os inimigos de Deus. Essa é a contraposição que nós vemos nesse segundo versículo, ao olharmos a glória e majestade de um Deus tão grande, um Deus tão soberano que enche toda a terra. Ele usa o argumento, salmista Davi, de que antes de um bebê falar, antes sequer de um bebê cogitar, balbuciar, ele já manifesta a glória de Deus, e isso emudece, abafa, silencia a fala e conversa fiada dos que não creem em Deus. Vocês percebem como o Senhor é grande, como o Senhor é glorioso? Antes de um bebê, antes de um neném falar. Até porque quem é que deu a habilidade para as crianças de peito usarem sua boca para se amamentar? Muitos de vocês sabem, a maioria de vocês sabem, meus irmãos, que nós estamos com a Catarina aqui em casa, 40 e poucos dias, um bebê que tem crescido e tem nos alegrado com muita saúde, tem se amamentado muito bem, e é impressionante quando nós olhamos a questão da amamentação, da mãe provendo leite para o seu filho, nos momentos mais diferentes, né? Nas madrugadas, nos períodos da tarde, em qualquer período quando a criança sente fome, e nós olharmos para isso e falar assim, uau, como que isso funciona? Como que após a mãe dar à luz, ela produz leite, então o cérebro começa a produzir leite, manda a mensagem e agora começa a produzir. Isso é incrível, meus irmãos. Isso revela a glória de Deus. Porque uma criança que vem ao mundo, ela não sabe de muitas coisas ainda. Então ela já aprende a sucção, a possibilidade de mamar. E nesse fato o salmista está falando, antes de um bebê falar, ele já manifesta a glória de Deus. E antes de um bebê falar, no ato, na questão do bebê simplesmente mamar, do bebê simplesmente se alimentar, isso abafa, silencia a conversa fiada daqueles que não creem em Deus. Isso silencia aqueles que não creem em Deus soberano. Esse argumento, ele é tão poderoso, na verdade ele é simples, mas ele é muito mais poderoso daqueles que não reconhecem um Deus soberano. Esse é o exército do Senhor contra os inimigos do seu nome. A boca dos infantes, meus irmãos, manifesta uma glória necessária para que o inimigo seja vencido com seus argumentos. Elaborem argumentos. Pensem que a ciência agora vai revolucionar. A ciência agora descobriu
agora a ciência tem a chancela de que, sim, agora podemos provar, Deus não existe. Meus irmãos, da boca de pequeninos suscitaste força. Isso emudece os teus adversários. Isso silencia os inimigos de Deus. Um pequeno ato da criação, um pequeno ato criacional de Deus manifesta a sua glória. Manifesta um Deus enorme, um Deus gigante, um Deus soberano, um Deus que não pode ser contido. Não há argumentos humanos. A ciência falha. A ciência, ela está em constante mudança. Um dia, esse remédio pode. O outro dia ele já não pode. Um dia ele não pode, outro dia pode. Nós temos visto isso com a questão da pandemia. Pode ou não pode? O que a ciência está nos dizendo nesse momento? Nós temos a plena convicção. A nossa fé está residida no Senhor Deus Todo-Soberano e Poderoso. E um simples argumento, o simples fato de uma criança mamar, revela e emudece e silencia, abafa os adversários do nosso Criador. Deus manifesta a sua glória e essa glória enche toda a terra. Essa glória para as nações, essa glória que no devido tempo encherá toda a terra. Ele usa nós, seus filhos, para anunciar a mensagem da glória dele, a mensagem de salvação, e a sua glória enche a terra. É isso que nós temos aqui, a glória e majestade de Deus enche a terra, emudece o inimigo, emudece os adversários. Então Cristo, quando nós lembramos de Mateus, ele fala: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Cristo está falando: pela minha vitória na cruz, vocês podem anunciar. Os adversários estão emudecidos. Assim como o próprio bebê mamando, assim como o próprio bebê com a sua mãe já emudece qualquer argumento dos adversários. Esse é o nosso primeiro ponto. A glória e majestade de Deus enchem toda a terra. Nosso segundo ponto, no versículo 3 e 4, no versículo 3º e o 4º versículo, nós vemos que após a contemplação de todo o cosmos, o universo, o salmista faz uma pergunta que ecoa infinitamente em nossos corações. Por que o Senhor se importa conosco e nos dá atenção? Quem somos nós? Quem é você? É importante ressaltar, meus irmãos, que nós temos um paralelo aqui nesse versículo, e ele fala o seguinte no versículo 3: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Versículo 3 e 4, meus irmãos, versículo 3º e versículo 4, mostram para nós a nossa pequenez. Então nós primeiro nós vimos a glória e majestade de Deus que enchem toda a terra, e segundo nós estamos vendo a nossa pequenez. Então no versículo 3 e 4 nós temos, no versículo 3º e 4, nós temos a nossa pequenez. O quadro que o salmista Davi fala: quando eu olho para tudo isso, quando eu vejo a obra de tuas mãos, quando eu vejo a lua e as estrelas, quem é o homem? Nós somos tão pequenos. Nós somos tão pequenos. E você imagina que o presbítero Buzz Aldrin está lá no espaço junto com Neil Armstrong, está na lua, e ele olha tudo aquilo, ele contempla tudo aquilo. E ele lê esse salmo que se encaixa perfeitamente, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Que é o homem? Quem nós somos? Nós temos um paralelo interessante, como eu disse nesse versículo, porque nos termos originais nós temos duas palavras para o homem nesses sentidos aqui. Primeiro nós temos Enosh, que é o homem que visites. E em segundo nós temos a palavra Ben Adam aqui, né? Filho do homem, Ben Adam. Então nós temos aqui o filho do homem, outra palavra para homem. E
Enos expressa, lá em Gênesis, quando nós temos o capítulo 4 de Gênesis, Enos expressa a fraqueza, a debilidade, a miserabilidade do homem. Que é o homem? Quando Davi olha para tudo isso, ele fala assim, o que é o homem? O que é o Enos? Olha como nós somos fracos, olha como nós somos miseráveis, débeis. Olha a criação de Deus perfeita. Quem somos nós? E após isso ele faz esse contraponto na outra palavra, dizendo, e o filho do homem que o visites? E usa Adão, filho do homem, raça, pó, mesmo assim sendo pó. Mas aqui alguns comentaristas irão dizer que temos um contraponto aqui. O filho do homem, o homem mais nobre. E que é o filho mais nobre, né, do homem que o visites? Então nós temos um contraponto aqui. Ao mesmo tempo que nós temos uma fraqueza, uma miserabilidade, nós temos o ponto. E o filho do homem, aquele que é o mais nobre. Então, meus irmãos, nós temos um contraponto muito interessante aqui. Então, através dessa interpretação, muitos concluem que aqui talvez estava apontando para o filho mais nobre, aquele que viria na raça, aquele que viria que encarnaria, aquele que seria o único homem nobre, o único homem bom, o próprio Jesus Cristo. Nós temos, óbvio que ter um certo tipo de cuidado ao falar isso, para não implicar que é exatamente isso que Davi estava falando. Mas nós podemos ter esse contraponto de a fraqueza, a miserabilidade, o homem falho e o homem mais nobre. Aquele que também vem da linhagem de Adão. Ao olharmos isso, meus irmãos, nós percebemos como nós somos pequenos, como nós somos frágeis, débeis. E aí você pode pensar comigo, uau, 1969, o homem foi até a Lua. E eu não sei quem de vocês já assistiu Back to the Future, né? De Volta para o Futuro, mas é muito engraçado que a visão dos filmes antigos e fala assim, não, agora a pessoa foi para 2015, para 2020, e então encontrou o que ela encontrou lá? Carros voadores, uma tecnologia imensa, né? A evolução da ciência, tudo, né? A cura do câncer, e todas essas coisas são vistas em muitos filmes, em muitas séries, sobre o que nos reserva o futuro. E hoje nós vivemos em 2020, nós vivemos em um cenário atual que aparentemente, óbvio, a tecnologia evoluiu e muito, até porque nós estamos nesse momento usando a própria tecnologia para anunciar a palavra de Deus, e você está aí sentado em casa assistindo. Evoluiu com certeza, mas até então eu não vi ainda um carro voador, né? Não sei se você já viu. Mas quando nós pensamos em tudo isso, quem diria? Em 1969, quando o homem pisou na Lua, o primeiro momento você fala, uau, qual será o próximo passo? Imagine as pessoas naquele momento falando, nossa, o homem acaba de pisar na Lua, qual será o próximo passo para a humanidade? Não há limites para a humanidade, o homem vai chegar depois em Saturno, chegará em outros planetas, o que vai acontecer? A humanidade chegará ao seu ápice, a humanidade está evoluindo. Em 2020, nós, nesse momento, vivemos uma das piores pandemias da história. Nós, nesse momento, estamos sujeitos a algo, a uma doença que se manifesta, que infecta as pessoas. E aí você pode pensar, nossa, eu nunca parei para pensar nessas questões. Em 1969, é quase 51 anos atrás, em 20 de julho de 1969, o homem estava pisando na Lua. 51 anos se passaram e nós estamos aqui vivendo uma pandemia, pessoas desesperadas, pessoas morrendo, não só na questão pandêmica, mas outras questões muito difíceis que estamos vivendo nesse nosso cenário
atual. Políticas, preconceitos, pessoas revelando violências, pessoas revelando a sua depravação total. Manifestações onde tudo é quebrado. Meus irmãos, aparentemente você pensa, uau, nós evoluímos muito. Mas ao olharmos para a nossa pequenez, ao olharmos que é o homem, que dele te lembres, nós prestamos atenção e falamos, uau, nós somos débeis, nós somos frágeis, nós somos miseráveis, afundados no pecado. Precisamos de um Salvador. Precisamos de um filho mais nobre que visite a gente. Clamamos por alguém que redima, que venha e mude essa realidade. O que resta? E a humanidade está sempre se perguntando, está sempre procurando em outras coisas, fazendo das coisas o seu ídolo, procurando em tudo, procurando na tecnologia, procurando nos relacionamentos, procurando na política, procurando nas manifestações, procurando na luta contra alguma causa, às vezes até legítima, procurando em tudo isso, colocando seus corações, as suas bandeiras em todas essas coisas, idolatrando-as. E como João Calvino muito bem diz, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E nosso coração está o tempo todo buscando essas coisas. Buscando colocar a nossa confiança, a nossa dependência nas coisas que Deus criou, nas coisas que muitas vezes são legítimas, mas que nós colocamos elas no lugar de Deus. E então nós olhamos para nós mesmos e falamos, como somos pequenos. Nós deveríamos olhar para Buzz Aldrin em 1969 e olhar e pensar na nossa pequenez. Não somente quando você contempla a natureza, quando você vai à praia com sua família e você pensa, uau, Deus criou tudo isso. Não! Quando você está em casa nesse momento, quando você pode compartilhar com alguma pessoa sobre aquele que já veio. E nós já vamos chegar aí. Então, a primeira coisa que nós vimos foi a glória e majestade de Deus enchem toda a terra. A segunda coisa que nós vimos é a nossa pequenez. E do versículo 5 ao 9, nós temos uma boa notícia para o homem. Depois do salmista dizer sobre a nossa miséria, sobre a nossa pequenez, afinal, por que Deus se importa conosco? Nós somos tão vis, nós somos tão pecaminosos, depravados. Por que Deus se importa comigo? E aí o salmista vai dizer, fizeste, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Meus irmãos, nós temos a resposta aqui. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados como feitura de Cristo. Fomos criados com funções cognitivas. Deus nos deu domínio sobre a criação. A ordem de cuidar e preservar, lá em Gênesis, tudo o que está ao nosso alcance. Deus, quando faz toda a criação, os dias, e numera todos os dias, Ele fala para nós que, quando Moisés escreve no capítulo 1 de Gênesis, e descreve dessa maneira, quando Ele cria o homem, então nós temos essa proposição, e viu que era muito bom, e viu Deus que era tudo muito bom. A coroa da criação revestiu o homem de glória e o coroaste, e para que nós dominássemos sobre a terra. E esse dominar é o que? Servir, lapidar, raspar, investigar. Investigamos a terra quando as pessoas buscam informações, buscam novidades, descobrem coisas, lançam novas tecnologias. Quando nós supostamente evoluímos com essas coisas, tudo isso é graça comum de Deus.
tanto para o ímpio, aquele que não crê em Deus. Tudo que ele faz de bom, tudo que ele tem de bom, de coisa boa que ele produz para a sociedade, isso vem de Deus, não vem dele. Ele está lapidando, ele está conhecendo, só que ele não dá glória a ele. E nós, filhos de Deus, fomos feitos imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E por isso, nós, quando fazemos todas essas coisas, quando nós fazemos tudo que está ao nosso alcance, quando nós trabalhamos na área que nós estivermos, quando nós temos que estudar para alguma prova, todas essas questões nós fazemos para a glória de Deus. E essa é a diferença. Os nossos dons servem para glorificar o nome de Deus. Então nós somos feitos menores do que Deus, mas somos colocados como cuidadores da criação de Deus, vice-gerentes, co-regentes. Essa é uma verdade, meus irmãos, que muitos esquecem. O Salmo, então, vai dizer pra gente, o Salmo de Davi, que esse domínio, tudo que foi colocado para nós, ovelhas, bois, os animais do campo, e hoje muitas pessoas colocam os animais acima dos seres humanos, não entendendo que sim, há uma diferença. Deus nos criou como a coroa da criação para que nós dominássemos. E as aves do céu e os peixes do mar e tudo que percorre as sendas dos mares. Nesse momento, meus irmãos, nós percebemos que ao vermos a glória de Deus manifestada em toda a criação, a glória de Deus que enche toda a terra, ao olharmos para a nossa pequenez e ao olharmos para essa boa notícia, nós percebemos que, primeiro, nosso Deus é relacional. Nosso Deus é relacional. As nações precisam ouvir deste anúncio, do anúncio do Filho de Deus, Jesus Cristo, que encarnou e que veio habitar entre nós, morreu sem pecado, foi crucificado naquela cruz, se humilhou, e as nações precisam ouvir que o ser humano foi feito para ter um relacionamento especial com Deus. A criação foi afetada pela queda e a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, como diz em Romanos 8. O Senhor nos criou para esta relação, para nos relacionar. Ele criou Adão e Eva para uma relação no Éden. E a partir disso, a partir de olharmos para tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, tudo era bom e perfeito. E então nós podemos falar sobre o pecado. Nós podemos falar sobre o pecado ter entrado no mundo. Nós podemos ir às nações. E quando eu falo ir às nações, é ir ao seu vizinho, é ir ao seu amigo, é ir ao seu colega de faculdade, ao seu colega de escola. Temos falado muito isso com os adolescentes. Expresse aquilo que você vive. Ué, mas se eu não vivo o Evangelho, como que eu vou expressar o próprio Evangelho para os meus amigos? É exatamente isso. Devemos viver essa relação diária com Deus. Nosso Deus é relacional. Não temos como falar de um Deus que se relaciona se nós não tivermos essa relação com o próprio Deus. O salmista Davi está mostrando isso para nós. Esse homem, que essa nossa pequenez, essa nossa malignidade, mas nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos para nos relacionar com Ele. O pecado afeta tudo, a separação de Deus afeta tudo. Mas nós temos a restauração em Cristo Jesus. E é isso que o Salmo 8 salienta, meus irmãos. Nosso Deus é soberano e que a sua glória encherá toda a terra. E Ele vai nos usar para este anúncio. Ele vai nos usar. E aí você pode pensar, uau, Deus precisa de mim? Deus não precisa de você. É nós que precisamos dele. É nós que queremos fazer parte desse anúncio. Mas nós precisamos ter uma relação séria, uma relação diária com Deus. Deus quer isso de nós, sim, que nós nos relacionemos diariamente com Ele, porque Ele nos criou para esse propósito, para adorá-lo, para glorificá-lo. Que não troquemos nada para estar na presença desse Deus que manifesta a sua glória em
em todas as nações, que agora pelo sacrifício de Cristo, tudo está, a nossa notícia, o nosso anúncio, pelo sacrifício de Cristo, a obra foi vencida e consumada. Nós temos que falar, nós temos que proclamar. E não, meus irmãos, não levem para as suas vidas aquela frase que muitos citam, de que pregue o evangelho se necessário use palavras. Já ouvi alguém dizer: pregue o evangelho e, se necessário, corrija aqueles que falam para não usar palavras. Nós precisamos usar a nossa boca. Nós precisamos falar do sacrifício de Cristo. Nós precisamos falar que Jesus é maior do que a nossa pequenez. Então é onde eu termino, concluo, é que Jesus é quem cumpre o versículo 5. Porque é Jesus que é coroado de glória e honra perante Deus sem pecado. Jesus, diferente de Adão, ele é o novo Adão. É o Adão perfeito. Como Romanos muito bem faz esse contraste. Paulo em Romanos escreve sobre o novo Adão. Então Jesus vem à terra, ele esvazia-se, humilhando-se, e ele se torna semelhante a nós. Ele encarna e ele mostra compaixão. E sendo menor do que Deus nesses aspectos, Cristo não é menor do que Deus, ele é o próprio Deus, mas ele se sujeita a essa pequenez para ir até a cruz. E ele nos redime da ira de Deus contra o nosso pecado. A condenação estava sobre nós, a ira de Deus estava sobre nós. E, meus irmãos, quando eu creio que o reverendo Josemar Bessa uma vez disse, perguntaram para ele: você não se assusta em saber que Deus odiou a Esaú, rejeitou a Esaú? Ele fala: não, eu me assusto porque eu leio que Deus amou a Jacó. Como Deus poderia amar seres tão débeis e frágeis como nós? Então ele envia o seu Filho Jesus, para que através do sacrifício de Cristo, ele satisfizesse a sua ira que estava sobre nós. Então Cristo aplaca a ira de Deus. E agora, através de Cristo, nós temos vida. Nós somos justos por causa de Cristo. Ele é maior que a minha e a sua pequenez. Ele é maior que a nossa miséria e falência espiritual. Pois ele venceu tudo isso naquele madeiro, ao crucificar os nossos pecados. Devemos crer com fé, meus irmãos, nessa mensagem poderosa de que Cristo é maior do que tudo em nossas vidas e que nós só necessitamos dele para vivermos em paz e felizes com Deus. Arranque as idolatrias. Arranque aquilo que está no lugar de Deus no seu coração. Ore e busque a ele. Hebreus 2, 6, 8 diz o seguinte. Hebreus 2, versículo 6 até o 8. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sob as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, versículo 9, aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. O versículo 17 e 18 do mesmo capítulo 2 de Hebreus diz o seguinte: por isso mesmo, convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E eu creio que estes somos nós, aqueles que são tentados. Aqueles que muitas vezes colocam o coração nas coisas que às vezes até são lícitas, são boas, mas trocamos as coisas boas
pelo próprio Deus. E colocamos isso no centro do nosso coração. Mas essa promessa, meus irmãos, o que Hebreus está nos dizendo é, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Clame ao Senhor, clame a Cristo, o Rei dos Reis. Ele morreu, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus e um dia ele voltará. Nenhuma pandemia, nenhuma crise, nenhuma ideologia, nenhuma idolatria do nosso coração irá satisfazer o que nós necessitamos. Só este, Cristo Jesus, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém? Oremos ao Senhor. Obrigado, Pai, pela sua palavra revelada, infalível, inerrante, e que fala até os dias de hoje e continuará falando. Obrigado, Senhor, pela mensagem da cruz. Obrigado pelo teu sacrifício e porque o Senhor nos socorre em todos os dias. Oramos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito obrigado por acompanhar nosso culto nessa manhã de domingo. Esperamos que Deus tenha falado com você através dessa palavra. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. É só procurar @ipas que você acha a gente lá. E agora, não esqueça de tirar aquela selfie mostrando que você acompanhou nosso culto e postar nas redes sociais. Fique agora com uma linda canção. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus,
na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é